Então vamos lá. Se apresenta então para o pessoal, Malakini. Eu já te conheço há bastante tempo, mas eu acho que a maioria que está aqui não conhece. Me Então, apresento, qual que sim. é a tua... Vamos lá. Bom, eu sou Malaquini Dias, eu sou professor especializado em meditação para o alto desempenho, ou seja, para a alta performance. E eu trabalho com meditação, trabalho com alta performance há 17 anos. Sou proprietário de uma escola da rede De Rose administro e dirijo essa empresa, essa escola há 10 anos, né? E dou aulas de meditação há 17 anos. Para o pessoal do beach tênis, em especial, eu já dei aula para muitos tenistas e já dei aula para alguns atletas do beach tênis muito famosos. Dei aula Tem por, uma estrela, né? Estrela curitibana aí, que foi sua aluna. eu dei aula por 3 anos, se eu não me engano, consecutivos para Marcela Vita. Então, muito legal. E o projeto com a Marcela foi muito bacana. Quando ela começou a fazer os treinamentos comigo, ela sempre foi uma atleta exemplar, né? Quando ela começou a fazer os treinamentos comigo, ela estava em do centésimo alguma coisa no ranking. E foi muito legal. Dei aula para ela, dei aula para o Gabriel Fará e para mais vários atletas do beach tênis. E no processo, ao longo dela ir conquistando toda essa evolução, toda essa pegada, que hoje ela é uma das 10 melhores do mundo, né? Fiquei muito feliz de fazer todo o trabalho com ela. Tem uma entrevista minha com ela que está no YouTube, que nós fizemos na época que ainda existia a FENAC aqui em Curitiba, no palco da FENAC. Nós fizemos uma Aham. hora de entrevista sobre beach tênis e alta performance, meditação. Então, se você procurar lá no YouTube, Malaquini Dias, Marcela Vita, já encontra essa entrevista, bem legal. Mas é isso. Isso faz o quê? Faz uns 5 anos, mais ou menos? Essa entrevista deve ter uns 4 anos, ou 3 ou 4 anos. Eu acho que sim, por aí. Já não me lembro É, mais. É uma das não, eu vantagens de estar ficando comecei. velhinho. Quando a gente está ficando velhinho, a gente pode dizer que não lembra Acho mais. que, acho que faz mais que você deu aula para Marcela, que eu comecei a jogar beat em 2018. E quando eu fazia aula com você, a Marcela já não fazia. Então ela, Já não fazia? É, então faz três, ela, quatro ela anos. deve Isso ter aí. feito em 2017. Muito legal. Mas fora Legal. isso, dei aula para vários tenistas e dou aula para muitos atletas. Essa é a parte Uhum. legal. A minha pegada da meditação não é uma meditação para você ficar parado sem fazer nada. É realmente focada para melhorar o desempenho. O desempenho, seja de gestão emocional, seja um desempenho de concentração para o jogo ou para os business. Então, é um treinamento de aperfeiçoamento para performar melhor. Fora isso, né? Fora toda essa parte careta da apresentação, né? Eu sou pai Não, de um. só te interrompendo, antes de você Vai. terminar, você faz a tua aula focada no esporte que a pessoa pratica, né? Eu lembro que você, pra gente, eu e a Mari, a gente fazia aula juntas e você fazia bastante ombro, bastante Claro. aquilo que a gente É. usa no jogo, né? Sim, nós temos algumas modalidades, né? Quando a aula é personalizada, né, uma private class, eu monto a aula de acordo com o esporte. Então, por exemplo, eu dou aula atualmente para um dos melhores skatistas do Brasil, um dos melhores skatistas do mundo, o Iago Magalhães, e a aula é montada para, para performance no skate. Inclusive os exercícios de mentalização, os exercícios de visualização, os exercícios de meditação têm esse viés. É muito bacana. Mas eu ia comentar o seguinte, que fora essa parte careta, né, de dizer quem eu sou e tudo mais, com a profissão, 17 anos ensinando meditação, tudo isso. Cara, eu sou pai de um pirralho de 17 anos que eu abandonei na praia agora, porque, né, deu lockdown, eu levei ele pra praia e falei, meu, fica aí que você vai estar melhor. E sou apaixonado por esportes. Por isso que eu direcionei a minha área, eu direcionei para os esportes, principalmente, não só dei aula para quem é atleta, amador ou profissional, mas o meu foco, o meu viés é para quem é esporte. Tanto não é que eu dou aula, já dei aula por muitos anos para a mãe dessa pessoa que está aí, né, Aninha? Aham. Ah, minha mãe é atleta, E a joga mãe beach dela, tênis e tudo. a mãe dela dava uma surra nelas na aula, vou contar para vocês. É, A é, turma era eu, o meu irmão e minha mãe. E era só você para conseguir administrar toda essa mistura. muito Mas vamos isso. lá. Vamos ao nosso tema, então, meditação. A Fer Rocha, que você conhece, ela acabou de falar aqui que as pessoas distorcem o que é meditação. Eu procurei no dicionário, e o dicionário fala o seguinte, que a meditação é uma reflexão profunda acerca de um assunto.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que o dicionário, e depois, mais para baixo, ele vai falar que é pensar com grande concentração de espírito. Mas Isso está a primeira no definição Aurélio, é no Michaelis, está em no, qual? No Michaelis. É, boa. Então, Bom, a primeira descrição lá é uma reflexão profunda acerca de um assunto. Então, queria que você falasse um pouquinho para desmistificar isso aí. vou falar de uma maneira não educada. O cara escreveu o dicionário e nunca meditou. Ele buscou Uhum, sinônimos, né? O grande lance do dicionário é ele procurou sinônimos em outras literaturas. E como a maior parte das literaturas que tratam de meditação foram literaturas escritas ou na língua inglesa ou em outras, que não o português, e que a maior parte das pessoas que também estudaram meditação não foram direto na fonte, colocaram exatamente isso porque era o que se observava. Você então observava, sei lá, monges treinando meditação ou grandes espadachins, grandes atletas de artes marciais, né, treinando meditação. E a impressão que dá para quem está de fora é que a pessoa está sentada pensando na vida. Então, o que eles uhum. estão. Inclusive, os ingleses, que foram os primeiros a cunhar o termo meditation, quando eles invadiram a Índia, eles perceberam que lá na Índia muitas pessoas treinavam meditação e eles achavam que o quê? Que os caras estavam pensando na vida. Daí surgiu o termo meditation. Mas não, meditação não é pensar profundamente, não é refletir. Meditação é o oposto disso. Meditação é parar as ondas mentais, é parar de pensar. Mas vamos aprofundar um pouquinho. Eu disse que o cara nunca meditou, por isso que ele escreveu isso. É que, na verdade, muitos exercícios de concentração e de meditação, eles precisam começar de algum ponto. Então, eu começo a treinar a minha meditação pensando em uma única coisa. Mas é um treinamento de concentração visando a meditação. Não é a meditação propriamente dito. É como se, vamos pegar a galera que joga beach tênis, então eu pego uma bolinha de beach tênis e agora eu seguro a bolinha na mão, vamos fazer de conta que isso aqui é a bolinha de beach tênis, e aí eu faço a seguinte pergunta, aí você pode responder, tá, Aninha? Tá Faz bom. de conta que isso é uma bolinha de beach tênis. E aí eu pergunto para você, Aninha, o que é isso aqui? É uma bolinha de vestir. Uma bolinha. Uma bolinha. Quem respondeu isso foi o seu mental. Ele observou e falou: isso é uma bola para jogar beach tênis. Ela é feita assim, ela tem uma calibragem tal, porque é para ficar mais leve na areia. Vai todos os detalhes. É o seu mental respondendo a pergunta. Então, toda vez que você estiver usando o mental para responder, está antes da meditação. A meditação é acima disso. Quando você está em meditação, a resposta nunca é relacionada. A meditação, a resposta seria assim: quando eu pergunto o que é isso e eu estou em meditação, a resposta é isto é isto. Não tem nenhum adjetivo, não tem nada, porque não importa, porque você não critica, você não julga, você não avalia, você simplesmente contempla. Então, quando a gente fala que meditação é pensar profundamente em algo, é porque eu comecei pensando em algo, e aí eu foco, até que eu consiga eliminar todos os outros pensamentos. E aí, quando eu estiver totalmente focado só em uma coisa, dali eu entro em meditação. Mas enquanto eu ainda estou pensando em algo, não é meditação. Eu estou usando algo que está muito na moda, que é mindfulness, né? Que é eu me concentro em algo, atenção plena. Atenção plena é um degrau abaixo da meditação. Então, meditação seria assim, se o cara do dicionário tivesse meditado. Meditar, não pensar em nada. Meditar, zerar a mente. Meditar, contemplar, sem julgar, sem questionar. Ou o termo que os cientistas usam para meditação, que é uma tradução muito correta, intuição. Uhum. Então, eu ouso dizer que a maior parte das pessoas que fala que medita, elas, na verdade, praticam mindfulness. É isso, né? Perfeito, é Porque a pessoa exatamente isso. é muito. Eu imagino que é muito difícil chegar nesse nível de zero pensamento e intuitivo, né? Não é isso? Sim, perfeito. O que a pessoa está fazendo é treinamento de meditação. Eu fico todos os Uhum. dias, eu faço meditação 30 minutos por dia.
Não, você faz treinamento de meditação 30 minutos por dia. Esse treinamento de meditação 30 minutos por dia vai conduzir você a um estado de concentração tão profunda que em algum momento você entra em meditação. Ah, muito obrigado. A nossa professora de inglês já corrigiu a minha pronúncia ali, ó. Isso mesmo, Fê. Eu Muito pensei obrigado. nisso, a Fer é durona, ela, ó, tá errado aí, ó, presta Muito atenção. obrigado. Ok. Estamos trabalhando. Quando você escreveu já, muito obrigado. E a parte mais legal disso tudo é você entender que quando você está muito focado em algo, muito focado, você aumenta a sua produtividade. Então as pessoas confundem porque elas estão treinando meditação, então é natural eu começar a ter mais foco, eu começar a aumentar a minha produtividade, eu me distrair menos, eu ter menos retrabalho, porque eu estou mais focado. Mas ainda assim, não é meditação. A meditação, por que eu disse que os cientistas têm uma tradução correta? Linus Pauling, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, ele, quando perguntaram para ele, na entrevista, quando ele estava recebendo o Prêmio Nobel, se os cientistas tinham intuição, ele respondeu, sim, todos os cientistas têm intuição. Depois, eles vão comprovar para ver se a intuição estava correta ou errada. Então, intuição, a meditação é a intuição. Você intui algo sem que tenha passado pelo raciocínio lógico, sem que tenha passado pelo mental. Você sabe a resposta, depois você vai comprovar se aquilo é ou não é. E por que a meditação ajuda tanto nos esportes? Por que a meditação ajuda tanto a gente a performar melhor nos esportes? Acho que é isso que a gente pode ir respondendo ao longo aí do nosso bate-papo. Isso aí. Então, as pessoas têm, falando em desmistificar um pouquinho a meditação, as pessoas têm a ideia de que meditação é você desacelerar, né? Que o pessoal, eu pratico, né, o método de Rose lá, suas aulas, e as pessoas, ai, não, é muito chato, nossa, não consigo, porque daí. E é muito difícil, não é nada parado, né? A Ingrid, que está fazendo aula junto, pode até confirmar, a gente quase morre para fazer e não é nada parado. Então, assim, ela não tem nada a ver com desacelerar, né? Até o Dani falou isso também quarta-feira, que as pessoas acham que é meditar e que você desacelera a mente. Na verdade, é o contrário também, né? Sim, A mente vamos. está trabalhando. Não Boa, muito. sei se é isso. Não, tá certíssimo. Muito legal esse ponto. Então, seria assim: tem um termo dentro da psicologia do alto rendimento, dentro da psicologia do alto rendimento ou da felicidade, que é entropia psíquica. Esse termo, cunhado por pesquisadores de alto rendimento dentro da área da psicologia, pesquisadores de um termo que também está na moda, que é um termo que é entrar num estado de flow. Atletas usam muito esse termo. Nossa, eu estava na minha melhor performance, eu estava em flow. Basicamente, flow e meditação são muito, muito parecidos e em alguns momentos são exatamente a mesma coisa. Depende apenas de como a pessoa define e explica. Mas vamos lá. Quando você está treinando meditação, ou quando você entra em meditação, ou o simples fato de treinar, coloca a sua rede neural para trabalhar de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque você desliga tudo aquilo que são as distrações. Você desliga todas as preocupações. E com isso, você canaliza mais energia para aquilo que você está fazendo. Por que eu citei o termo entropia psíquica? Porque entropia psíquica é o termo que eles usam para quando você está fazendo uma coisa, mas a sua mente está pensando em outra coisa. E pode ser uma outra coisa ou várias outras coisas ao mesmo tempo que a sua mente está pensando. E a entropia psíquica é isso. Você tem uma quantidade X de energia, mas aí você divide a sua energia porque você está fazendo uma coisa e pensando em outra. Aí se você pensa em outra, você divide de novo e divide de novo. Um exemplo disso é acidente de trânsito. Se a pessoa tivesse totalmente focada em dirigir, ela não batia o carro. Mas ela está dirigindo, ela está pensando que está atrasada para o trabalho, ou que tinha que ter feito compra de não sei o quê, dela está mudando a música no celular, ou ela está respondendo uma mensagem, ou seja, ela dividiu a energia, dividiu o foco, e aí ela teve uma baixa performance pilotando e bateu o carro. Então, toda vez que nós dividimos a nossa energia mental, a nossa energia psíquica, nós perdemos rendimento. Então, sim, treinar meditação não tem a ver com acalmar, é o contrário, performar melhor. Inclusive, num vídeo que eu gravei, que está lá no meu canal do YouTube, eu falo sobre isso.
por que as pessoas acham que meditar é relaxar, que é um erro muito comum. Coloca aí no chat aí, você também achava que meditar é relaxar? Coloca assim, vamos ver quantas O que pessoas vocês acham. acham aí, ó, galera? Que vocês acham que meditar é? Responde aí pra gente. E isso eu acho que tem tudo a ver com, por exemplo, principalmente em campeonatos, né? Com o desempenho de alguns atletas, que é um desempenho, às vezes o nível é parecido e a pessoa desempenha melhor. Porque nessa hora ela consegue focar a energia, como você está falando, foca a energia dela só no jogo. Eu tô aprendendo ainda, mas eu me distraio muito no jogo. Então, eu tô lá ganhando 1-0, 2-0, 3-0. Daí eu já penso assim, tá, então se eu ganhar 6-0, o próximo jogo vai ser contra fulano e fulano. E daí eu vou ter que fazer tal coisa. E nessa hora já desandou, porque daí eu já me distraí, já não consigo mais. Eu vou sacar, já não saco tão bem. Então, essa é a grande vantagem de quem consegue ter Sim, claro. essa capacidade de foco, né? E você deu um exemplo muito legal, porque você atrapalhou 2 vezes o seu jogo. Uma vez que você não estava focada, prestando atenção no jogo, você começou a pensar em possibilidades futuras. Ou Uhum. seja, olha que loucura que é isso. O corpo ele não tem escolha, turma, quem está aqui acompanhando. O corpo não tem escolha. O corpo sempre está no momento presente. Mas a sua mente, ela é mais evoluída que seu corpo. Então a sua mente ela consegue ir ao passado, lembrando de fatos, e a sua mente consegue ir ao futuro, projetando ideias e projetos. Mas o corpo ele não tem escolha, está sempre no momento presente. Então você está jogando. O corpo está no momento presente, mas a sua mente, nossa, se eu fizer esse ponto, eu já vou pegar tal adversário, depois vou pegar outra chave. A sua mente foi para o futuro. Então você teve uma entropia psíquica, você dividiu a energia. Só que além de ter se distraído e perdeu um detalhezinho que talvez realmente ajudasse no ponto, você fez uma outra coisa, você gerou ansiedade. E ao Uhum. gerar ansiedade, a sua performance cai drasticamente. Então nós vemos isso em muitas competições em que o atleta ele é muito melhor que o outro, mas ele fica emocionalizado, ele fica ansioso e perde, erra a manobra, erra o salto, erra o saque, porque estava ansioso. A cabeça, né? E isso também tem a história do monge lá, né? Qual o segredo da felicidade? O segredo da felicidade é viver aqui e agora. E parece a coisa mais óbvia, né, que tem na face dessa terra, mas não é, porque a gente costuma fazer isso. E eu, quando eu comecei com você, vou dar um testemunho aqui, quando eu comecei a fazer suas aulas, eu era assim, eu estava o tempo todo no próximo lugar já. Então eu estava lá pensando, tá, daí eu vou ter que passar no mercado e comprar tal coisa. Aí chegar no mercado, tá, então quando eu chegar em casa fazer isso. Daí depois tem que ir lá na loja fazer tal coisa. Eu estava sempre no futuro. E daí quando eu cheguei lá, você começou com a respiração e as treinamentos de meditação. Lembra, dele, você falava, lembra de teus pensamentos, pede licença para os seus pensamentos, que agora você está aqui, agora você vai focar aqui no teu corpo e tal. E desde então, até no trânsito, eu estou mais tranquila, assim, eu ia, nossa, desesperada, precisava chegar urgente no próximo lugar. E hoje em dia, não, eu estou indo. Aí, a hora que eu chegar lá, eu vejo o que eu faço. Aí, agora que eu chegar lá, estou até zen demais, mas foi um salto de qualidade de vida, assim, que impressionante. Sim, sabe que o porquê que as pessoas confundem tanto que quem faz meditação é zen, é mais calmo ou relaxa? Esse termo zen surgiu de um tipo de meditação. Então vamos ter que voltar alguns anos. Quando surgiu o budismo, existia um tipo de meditação no budismo chamado de meditação zazen. Para entender um pouco mais, o budismo é considerado uma heresia, tá? Para quem é hindu, o budismo é uma heresia. Mas mesmo assim, ele se espalhou pelo mundo. E o cara que fez o budismo se espalhar pelo mundo era um cara chamado Bodhidharma. Quem é aqui de Curitiba tem uma academia lá na Avenida das Torres chamada Bodhidharma, que é em homenagem a esse monge que saiu da Índia até a China porque ele queria ensinar preceitos de não violência e no caminho ele teve que se defender, e aí ele teve que aprender a se defender sem matar ninguém, porque ele era contra a violência, e ali surgiu os primeiros mecanismos de autodefesa do Kung Fu. E dentro do budismo, isso acabou, o treinamento de meditação, de um determinado tipo de meditação, chama-se Zazen. Só que isso se espalhou pelo mundo. E acabaram que confundiram, como se todas as meditações fossem uma meditação zen. Então, quando a gente fala quem medita é zen, é por isso, é porque lá no budismo tem um tipo de meditação
chamada de Zazen, que é completamente diferente do nosso tipo de meditação ou de outros tipos de meditação. Você até pode dizer, mas meditação não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. É como se você fosse, vamos lembrar de um termo antigo que se diziam, né? Historicamente diziam, todos os caminhos levam a Roma. Podem até levar a Roma, mas são caminhos diferentes. Então são técnicas diferentes, metodologias diferentes, e você não consegue trilhar dois caminhos ao mesmo tempo. Se você vai para Roma, você tem que escolher uma estrada e ir para aquela estrada. Você não consegue ir por duas estradas ao mesmo tempo. Então, quando você está treinando meditação, isso também é uma sacada. Não adianta você ficar treinando 10 tipos de meditação achando que isso vai te ajudar. Vai te atrapalhar. É, de novo, distração, dispersão. Você tem que ter uma metodologia, escolher aquela metodologia que mais encaixa com você e aí seguir ela em frente. Por isso que as pessoas confundem meditação com ficar zen, relaxar, né? Vem na minha aula, É verdade. vem na minha aula que eu faço você relaxar tremendo, os músculos tremendo. Nossa, hoje a aula foi online, nossa, quase morri, que eu pinguei. Suou fazendo. Sim. Malakini, e o insight? O insight é o fruto da meditação? Sim. A meditação, ela pode se traduzir, se nós fôssemos fazer uma tradução muito boa, seria meditação linear. Tá? Seria intuição linear, ou seja, vamos fazer um comparativo assim, vamos fazer uma analogia. Você tem uma foto, e aí você vai tirar a foto e dispara um flash. Aquele flash é quando a sua mente tem um insight. Rápido. Você não sabe o porquê, não sabe de onde veio, você não consegue explicar o como, mas você tem um insight. E a meditação, quando você mantém um estado de meditação, seria, em vez de você ligar um flash de uma foto, você ligar o flash de uma filmadora. Você acende e ele fica. Uma intuição linear. Você prolonga ela o tempo que você está em meditação. Então, sim, um insight. Esse insight ele vai variar de acordo com a profundidade da sua meditação, com o seu background, com o seu tempo, com a sua experiência dentro da cena da meditação e da concentração. Mas, sim, o insight seria uma tradução quase perfeita. E depois eu vou fazer a pergunta da Carla aqui. Eu só queria mais uma última coisa. Ele acontece só quando você está meditando ou você que treina a meditação, que consegue trabalhar a tua mente dessa forma, tem insight durante o dia, assim? Opa! Esse é o pulo do gato da meditação. Esse é o pulo do gato. A meditação, ela dificilmente vai acontecer quando você está treinando. O treinamento serve para te preparar física, emocional, mentalmente, neurologicamente, para que você, no momento em que corpo, coração e mente estejam perfeitamente alinhados, você tenha um insight. Então se você levar em consideração atletas de alta performance, sei lá, Nadal, Agassi, Senna, Kelly Slater, Danny Way, inúmeros atletas, todos eles declaram, em grande parte, que quando eles estavam no melhor desempenho do jogo ou da manobra, eles estavam no estado de meditação. Por que isso? Porque naquele momento, o que ele estava fazendo, o tempo que ele estava fazendo aquilo e o ato de fazer aquilo estavam tão amalgamados em uma única coisa que não tinha diferença. Corpo, coração, mente, pensamento, tempo, tudo estava no mesmo espaço. E aí a pessoa estava em meditação, ou seja, tem um termo muito legal que foi cunhado por um psicólogo do alto desempenho chamado Mihaly. Vale a pena ler os livros desse cara, hein? Anota aí, Mihaly. Se eu não me Como que engano, é? Mihaly. Se eu não me engano, eu indiquei para a Fer esse livro. Fer, diz aí se foi o livro que eu te indiquei. A Fer que está aí acompanhando. Mihaly. E esse cara é um pesquisador do alto desempenho humano e de alta performance. Ele tem vários livros publicados. O cara é muito bom mesmo. E só que ele chama de flow. Ele coloca que Ó, é? é Mihaly mesmo. Isso aí. Foi esse. Ela Não, eu confirmou. queria saber se eu tinha indicado ele para você. Maravilhoso Esse lá. mesmo, maravilhoso. Esse cara, ele é um especialista no alto desempenho humano e na felicidade. E o que é muito bacana para mim, que estudo meditação há 20 anos e que ensino há 17 anos, que eu estudo uma meditação baseada em 5.000 anos de história. Então, imagine, Jesus tem 2.000 anos de história.
A meditação que eu ensino, que eu estudo, tem 5.000 anos de história. Muito antiga, muito antiga. E os caras lá de 5.000 anos, eles já tinham percebido que para o ser humano desempenhar o melhor papel como ser humano, uma evolução do ser humano seria um estado de concentração tão profunda que ele estaria plenamente conectado com o que ele está fazendo. E hoje, os principais neurocientistas e os principais pesquisadores da felicidade e do alto desempenho humano dizem exatamente a mesma coisa. E esse cara que eu estou citando, Mihaly, ele coloca que quando você compara o cérebro de um atleta ou de um violinista em altíssima performance, é exatamente o mesmo estado mental de um monge meditando. Que é sem pensar nas outras coisas. É totalmente focado, uma única coisa. Depois vale a pena, já vou fazer a propaganda aqui, entra lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, tem uns 4 ou 5 vídeos sobre atletas e que eu faço a comparação. O que surfar a maior onda do mundo tem a ver com meditação? O que Então, saltar... conta um pouquinho rapidinho essa história da maior onda do mundo que ele estava em meditação. Eu assisti esses dias, que ele estava em meditação. Como que foi? Conto, Eu achei sim. super legal a história. Vou contar rapidamente aqui, mas depois assiste o vídeo lá. Aham, tá. O nome desse surfista é Lord Hamilton. E ele é uma lenda. Para quem pega onda, para quem surfa, ele é uma lenda. Hoje, você assiste no off, você assiste em inúmeros documentários, as pessoas surfando as ondas de Nazaré, surfando ondas gigantes, né? Com o jet ski rebocando o cara para entrar na onda. Esse cara foi o cara que inventou tudo isso. Ele que inventou o surf de reboque. Todas as pessoas olhavam as ondas acima de um tamanho e falavam, impossível surfar, porque eu não consigo entrar remando. E ele foi o precursor do surf de reboque lá no Havaí. Ele e outros 2 amigos que inventaram o surf de reboque. E num determinado momento da história, no ano 2000, faz 20 anos já, ele estava numa praia chamada de Chopo, ou Teahupo, e que é uma das ondas mais perigosas do mundo, e que nesse dia todas as pessoas estavam ou indo embora, os surfistas ou estavam indo embora, porque estava grande demais, perigoso demais, ou iriam ficar esperando as ondas baixarem para poder surfar. E aí esse cara, o Lord Hamilton, foi lá e falou, não, nós vamos surfar essa onda. Só que hoje, quando a gente assiste, você fala, mas já surfam ondas maiores ou já surfam ondas mais perigosas. Mas há 20 anos nunca ninguém tinha feito isso. Então, os pioneiros sempre pagam o preço do risco, né? E ele foi de jet ski até o lugar lá, depois vale a pena, no meu vídeo eu coloco as imagens, e ele tenta entrar na primeira onda, não consegue. Quando vem a segunda onda, que foi considerada uma das maiores ondas do dia e daquela época, o cara que está rebocando ele, quando vai gritar para ele não ir, que ia ser muito perigoso, a hora que o cara olha, ele já estava na onda. E imagine, a espuma da onda, quando a onda quebra e faz uma espuma que a gente vê na praia, sabe? A espuma da Uhum. onda tinha 18 metros de altura. A espuma. Nossa. Explodindo numa bancada de coral afiadíssimo, com menos de 1 metro de profundidade. Menos de 1 metro. E ele entra nessa onda, que é como se fosse napalm líquida, assim, tudo explodindo. E ele consegue, tem um momento que a onda cobre ele, ninguém mais vê eles, e aí ele consegue sair do tubo, fazer o tubo ficar dentro da onda, e ele sai do tubo. E aí é a parte interessante, nunca ninguém tinha feito isso. Quando ele sai do tubo, ele vai até o barquinho, que fica no canal, senta no barco e chora. E aí ele chora e ele dá uma declaração dizendo que ele tinha treinado a vida toda para fazer aquilo. E que naquele exato momento, tudo fez sentido para ele. E a declaração que ele deu é a mesma declaração de quem entra em meditação. A declaração dele era que o tempo estava em câmera lenta, ele conseguia perceber exatamente tudo que tinha que fazer e ele escutava uma voz interna dizendo para ele o que ele tinha que fazer. E aí vem uma parte chocante nessa história, que ele diz que ele tinha a certeza de que se ele questionasse essa voz interna, ele ia morrer. Porque lá, uma queda lá, ou o cara morre ou vai para o hospital, naquelas Não dá condições. tempo. Não dá Não dá tempo. tempo também, né, de ficar. E você pega atletas de altíssima performance hoje, e todos eles dizem que escutar a voz interior, sem questionar,
geralmente conduz à meditação. E o que é isso? É você bloquear todas as interferências externas, tá tão conectado que é como se tivesse um anjinho aqui falando, cara, agora faz isso, agora faz aquilo. E essa é a história de arrepiar, porque contando não dá para visualizar tudo. Porque esse lugar, ele é um dos lugares mais perigosos de surfar do mundo. E ao mesmo tempo é um paraíso, é lindo, maravilhoso. E é muito bacana essa história. E esse cara tem uma frase que eu gosto muito, Lord Hamilton, que ele diz assim, cuidado, pois o seu maior inimigo pode estar entre as suas orelhas. É você mesmo, né? Ah, Exato. então a gente, trazendo para o beach tênis, a gente, quando vai sacar, o parceiro pede saque, né? Normalmente, os amadores fazem mais assim, o parceiro escolhe para você, e eu tenho percebido que os profissionais, quem vai sacar, avisa o parceiro só que vai sacar naquele lugar. E agora isso faz todo sentido, porque ele está sentindo o que sacar, né, na 1, na 2, na 3, na 4, na 5. Ele sente o que o corpo dele está falando para fazer naquele momento. Então, às vezes acontece, o parceiro tá num 40 iguais, num game decisivo, daí o parceiro vai lá e fala, saca no meio, né? Saca na 3. Não, vou sacar na 5. É um saque super perigoso, mas a pessoa que vai sacar tá decidida a sacar na 5. E é isso, né? Ela tá num momento de o corpo mandando ali, enfim. Aí temos uma coisa muito legal. Adoro isso. Se a pessoa estiver plenamente convicta, conectada, se for uma intuição mesmo, perfeito. Mas tem que lembrar que existe algo que acontece muito em equipes e em dupla, tá? Isso é muito legal, porque o beach tennis geralmente joga em dupla, joga sozinho também, mas Dupla, geralmente joga em dupla. dupla. E sozinho é só treino, né? É, tem o jogo de simples, mas é muito raro. Tá. E aí tem uma parte muito legal, que é o seguinte, vamos entrar nesse tópico que eu gosto muito. Isso acontece muito com médicos. Médicos, cirurgiões, eles declaram que eles entram em meditação, mas que é uma meditação coletiva, que toda a equipe está tão sintonizada que o médico não precisa dizer para onde o cara tem que mexer a câmera, qual é o instrumento que ele precisa, tá todo mundo tão conectado, tão focado ali, ninguém pode se distrair, porque senão a pessoa morre, que equipes de alta performance, cirurgiões de alta performance, que tem uma equipe de alta performance, eles entram no que hoje já está sendo comprovado, que é um estado de meditação coletivo. O termo não é exatamente esse, mas vamos falar dessa maneira para fluir aqui o bate-papo. Então, isso também acontece em duplas e também acontece com times. Em muitos momentos, times que ganharam todos os campeonatos, eles declaram que a conexão do time era tão grande que quando o jogador de basquete ia passar a bola, ele não precisava nem olhar. Ele sabia que o cara estava lá. Então, nesse momento, quando a dupla está perfeitamente conectada, perfeitamente sincronizada, não há nem esse questionamento, saca tal, faz tal, porque eles já sabem. Já se entendem, né? Já se entendem. E Isso. quando acontece isso, desculpa só como às vezes tem que tomar um cuidado para que, em vez de, às vezes atrapalha o jogo, né? Atrapalha a conexão da dupla. Isso é verdade. No beat a gente percebe claramente assim duplas que são totalmente conectadas e você percebe também quando os adversários se desentenderam. Opa, olha lá, ó, se desentenderam. Vamos aproveitar o momento que agora é hora de ou fechar ou virar, enfim, porque realmente você percebe a energia baixa, né? O troço não flui mais para É, eles lá. é uma tática da guerra, né? Quando É, o Sun Tzu escreveu a arte da guerra, ele colocou lá, né? Dividir para conquistar. Então, todos os esportes coletivos, se você consegue gerar uma discórdia entre os adversários, é mais fácil você ganhar. Qualquer coisa que você faça que os adversários se desentendam ou que a dupla se desentenda, o oponente fica mais forte. Então, é muito bacana que, sabendo disso, é de suma importância que você jamais se desentenda ou deixe que a desavença transpareça. Então, tem que uhum. treinar gestão emocional, regular a ansiedade. Depois, entrou no vestiário, olha para o parceiro e fala, ô, aí xinga. Mas em quadra, jamais. Porque isso é a arte da guerra. Você perde o jogo porque o oponente ele vê uma fraqueza em você. E aí, quando ele vê uma fraqueza em E, você, ele fica mais forte.
Isso a gente falou na quarta-feira com o Dani, é o equilíbrio, né, do atleta que tem o físico muito bom, ele tem que equilibrar com a mente. A mente tem que ser forte também, porque se a mente for fraca, ela vai perder nesses detalhes, né? Eu tô adorando os comentários aqui, ó. Tem só umas alfinetadas rolando aqui. Ó. Você viu? Viu o que ele falou? O Malaquine, a Carol perguntou se a meditação ajuda a ter confiança ou não tem nada a ver com confiança. Total, Porque daí total. você Muito, é muito a ver também. com autoestima e confiança. Hoje o jiu-jitsu brasileiro, ele é conhecido no mundo inteiro, é considerado o melhor jiu-jitsu do mundo. Mesmo o jiu-jitsu tendo surgido no Japão, o jiu-jitsu brasileiro é considerado o melhor jiu-jitsu do mundo. E o precursor do jiu-jitsu brasileiro chama-se Carlos Gracie. Depois vale a pena ler esse livro também, chama-se Dinastia Gracie. E nesse livro, a neta do Carlos Gracie conta toda a história do avô do Gracie, né, do precursor do jiu-jitsu no Brasil. E o primeiro livro que o Carlos Gracie escreveu na vida não tinha nenhum golpe de jiu-jitsu, não ensinava nada de luta de jiu-jitsu. Ensinava a filosofia do jiu-jitsu, que para ele tem a ver com essa resposta, por isso que eu estou entrando nisso. Ele ensinava jiu-jitsu para todos os meninos mais fraquinhos, mais gordinhos, as meninas, para todo mundo que sofria bullying ou que era inseguro. Porque ao ensinar jiu-jitsu, o que ele estava ensinando para a pessoa? Que ela, mesmo mirradinha, mesmo fraquinha, ela conseguiria dobrar, quebrar no meio aquele cara que era o fortão da turma. E para que ele ensinava isso? Autoestima, confiança. Então, quando você começa a Uhum, treinar meditação e você conhece um pouco mais de si e você percebe que a maior parte das suas fraquezas, elas são emocionais e foram criadas por você, você começa a ficar mais forte, você começa a ficar mais confiante e você treina autoestima. E aí vem uma frase do Nadal. E essa frase do Nadal diz o seguinte: vou resumir aqui porque eu não lembro da frase inteira e não quero corromper. Mas ele diz que o fato dele treinar quando ele não queria treinar, quando ele estava desanimado para treinar, permitia que ele ganhasse jogos que ele não queria jogar. uhum. Então, quando você treina meditação, você não quer treinar meditação. Você não está afim. Muitas vezes você vai lá e fala, hoje não quero treinar, hoje não estou afim. Mas aí você treina, você treina, você treina, você gera confiança e você gera um fator chamado autossuperação. E a autossuperação gera confiança. Então, todas as pessoas que treinam, em vez de descansar, eu estou cansado, eu estou com dor, está chovendo, fica arranjando um monte de desculpinha, o cara que treina, ele se torna mais confiante. E a meditação faz isso. A meditação traz confiança, porque você começa a melhorar a sua autoestima e você começa a melhorar a sua disciplina. E disciplina é a chave do sucesso, né? E isso aí se fala bastante nas aulas, né? Não, agora você ordena o teu corpo a continuar, né? Na hora da prática lá, que ele tá, ai, tá tremendo, ai, tô cansada, ai, para. Não, agora você vai falar pro teu corpo que você vai continuar um pouquinho mais. E para tudo, né? Num torneio, eu tô muito cansada. Não, agora eu vou mais um pouquinho nos treinos, enfim, no esporte em geral, né? Em Ó, tudo na alguém falou vida, aqui, né? a Fer falou, vale para tudo. Mel Robbins fala, você nunca vai estar afim, e é isso que vai te fazer subir um nível. Essa é a diferença, né, entre quem dá um pouquinho a mais e quem parou ali, dá um pouquinho a mais. Isso que eu acho que tem a ver com fizeram essa pergunta aqui, ó. Tá, mas a pessoa, como qualquer outra coisa, né, é treinável. Eu acredito que você, assim, até porque a gente Perfeito. treina é treinável, mas tem alguma predisposiçãozinha, assim? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, alguma coisa com temperamentos, que eu sempre falo, eu sou sanguínea. Sanguíneo não tem dificuldade de concentração. Tem a Mari que está aqui e fala assim, não para de falar isso e se concentra. Você fica falando que não consegue concentrar. Então, assim, tem predisposição ou não? É puro treino e todo mundo está no mesmo barco. Não, tudo nos seres humanos, eles dependem da nossa herança genética, né? E sim, Uhum. existem as pessoas que têm uma predisposição maior, ou seja, uma facilidade maior para se concentrar. E tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de se concentrar. Mas tudo é treinável nesta vida. É muito legal você pensar no seguinte: nós fomos criados com uma saga hollywoodiana desgraçada dos heróis, né? Nós somos criados numa cultura em que os heróis
eles têm um dom divino, eles foram atingidos por um raio, desenvolveram superpoderes, e aquilo é algo que Não tem esforço, né? Não é, tem esforço. é um super-herói, um talento nato, né? A trajetória do herói e o talento nato, eles são muito parecidos, e é uma falácia, porque talento nato sem treino e disciplina não adianta nada. É claro que se o cara tem uma predisposição e ainda é disciplinado, aí esse cara é insuperável, que é o caso de muitos atletas que a gente conhece hoje em dia. Mas só talento não adianta, tanto que nós já tivemos muitas vezes o melhor jogador de futebol do mundo, mas veio outro e superou. Por quê? Porque o nosso tinha muito talento, mas não tinha a disciplina, a constância, a raiva, aquela vontade de vencer, aquele patriotismo, não tinha. Então, a disciplina aliada à questão da predisposição potencializa. Mas sim, tem pessoas que têm mais predisposição, então em menos tempo elas alcançam estados de meditação mais profundo, mas é treinável para todas as pessoas. E isso é tão treinável quanto qualquer músculo. Então você pega aquela pessoa que é mirradinha, magrinha e ela não tem uma predisposição genética para ter um corpo musculoso, mas se ela começa a ir para a academia, se ela faz o treino correto, se ela coloca a alimentação correta para dentro, se ela é disciplinada, em pouco tempo ela desenvolve o corpo. Então, e às vezes o cara tem predisposição genética, né? Ele treina um pouquinho e já fica enorme. Mas sim, então respondendo, tem predisposição genética, mas dá para treinar. Eu precisava carregar vocês agora para longe, porque meu celular avisou que tem pouca bateria. Já deu uma travada aqui para mim, não estou te ouvindo. Meu celular avisou aqui que está acabando a bateria, eu vou arranjar um carregador, mas vamos lá. Tá. E a outra, então tá. Então a gente já entendeu o que é necessário, né? As meninas estão brincando aqui, agora ninguém mais. Agora vamos sair daqui e vamos meditar no pré-jogo. Todo mundo para meditar antes do jogo. Mas então por onde começa? Quem nunca pensou nisso, nunca fez, por onde começa? Estou carregando vocês aqui para andar comigo, para ir numa tomada aqui. Vamos lá. Por onde começar? Boa pergunta, hein? Aqui tem um carregador. Salve. Primeira coisa. Não, vamos lá. Primeira coisa. Apareceu de novo, voltei? Olha que legal esse aqui, ó. O Fábio falou: mediano disciplinado a longo prazo vai bater o talentoso preguiçoso. Isso é verdade, né? Já ouvi muitas vezes isso. Em qualquer coisa, né? Nos estudos, na área intelectual, no esporte, eu concordo. Sim. É isso que você acabou de falar também, né? Exato. Aí. Ok, voltamos. Agora temos bateria para ficar horas. Bom, vamos lá. Por onde começar? Primeira coisa, escolha alguém que saiba ensinar. Escolha um professor abalizado para te ensinar. Ou uma metodologia que tenha respaldo para que você não fique gastando tempo. Não vou nem falar de dinheiro, porque dinheiro é assim. Eu aprendi isso num curso com um professor que eu gosto muito, chamado Fabiano Gomes, e eu aprendi isso e para mim é muito legal. Dinheiro, se alguém me contrata e a pessoa não gosta, dinheiro eu devolvo. Dinheiro é fácil, você vai lá e devolve. Beleza, pronto. Agora, o tempo da pessoa eu não consigo devolver. O tempo que ela investiu comigo eu não consigo devolver. Então, tem que escolher alguém que faça o seu tempo valer e que faça o seu investimento de grana valer. Então, escolha um professor. Esse é o primeiro passo. Mas eu quero meditar por aplicativos. Funciona? Funciona. Se você tiver disciplina de praticar sozinho, seguindo aplicativos, vai funcionar. Só que você também tem que ter um bom direcionamento de qual aplicativo, quanto tempo. Então, funciona. Mas o ideal seria procurar um professor, tal como você procura um professor para te ensinar a pilotar, a jogar beach tênis e várias outras coisas, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, metodologia. Existem muitas metodologias. A Carla tinha perguntado e a Carol está perguntando de novo. Aí, vamos lá. É ruim ou isso é bom? Ter muitas metodologias. É ótimo. Por quê? Porque aí você pode encontrar aquela metodologia que funcione com você, com a sua maneira de entender, de interpretar, de praticar. Claro que eu vou dizer para você que a minha metodologia é a melhor do mundo. É óbvio que eu vou dizer isso. Porque se eu não achasse isso, eu não tinha escolhido ela. É uma coisa lógica. Eu escolhi ela porque eu considero a melhor do mundo. Mas por ter um detalhezinho que eu acho muito bacana.
para mim faz toda a diferença praticar algo ou escolher uma metodologia que seja exclusivamente técnica e que não seja mística, espiritualista e que não esteja ligada a nenhuma religião. Então, para mim, isso faz diferença. Porque aí eu sei que, é técnico. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso. Então, pronto, para mim é fácil. Né? Não é um dom divino, não tem que ser um escolhido, nem nada disso. Então, começa por aí. Depois, beleza, entendi. Mas eu quero saber na prática, como começar? De 3 a 5 minutos por dia. Não precisa mais que isso. Estou falando exclusivamente de meditação, não estou falando do pacote completo, né? De 3 a 5 minutos por dia. E por que eu digo isso? É o ideal? Não, o ideal seriam 20 minutos. O ideal, não só pelo que desde a antiguidade os mestres mais renomados ensinam, mas pelo que a neurociência comprova hoje, 20 minutos por dia, tá? E o suprassumo seria 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Eu acordo, o meu modelo mental ele está operando numa velocidade bem diferente, ou seja, os ciclos por segundo da minha mente. Acabei de sair de um estado alfa e estou começando a entrar no estado beta, então os ciclos por segundo da minha mente eles estão diferentes, porque eu acabei de acordar. Então a meditação ali ela produz um determinado efeito, preparando o meu mindset, meu modelo mental para o dia que eu terei. E a meditação à noite é como se, agora que a minha cabeça está cheia de tudo que eu fiz durante o dia, todos os problemas, todas as encrencas, todas as emoções que eu vivi no dia, eu faço a meditação e limpo a minha mente para eu ter uma noite de sono mais profunda. Se eu tiver uma noite de sono mais profunda, eu recarrego mais as minhas baterias, eu reconstruo mais o meu corpo e eu acordo melhor. Então, isso seria o ideal. E por que eu falei de 3 a 5 minutos por dia? Porque, gente, para quem não faz meditação, 20 minutos por dia é uma tortura. É muito chato. É muito chato, é muito difícil. É difícil. E tudo que é difícil, a gente acaba distraindo mais, né? A Fer falou isso aqui. Quando tá desconfortável, a gente tem a tendência de, vou só fazer isso aqui agora, vou pensar naquilo. E daí acaba sendo mais fácil de desanimar. Você desiste, você desanima e você desiste. Mas você começa com 3 minutos por dia, aí você começa a perceber, nossa, olha, eu estou menos ansioso, eu estou mais focado. Legal, vou investir mais 2 minutos. Olha, meu jogo rendeu mais essa semana. Eu não briguei com a minha filha, eu não briguei com a minha namorada, com o meu marido. Você começa a perceber que isso atua em todas as áreas da sua vida. Não é só uma questão de mais calma no trânsito. Não é só uma questão de jogar melhor. É uma questão de viver melhor. Então, poxa, né? Malaquini, aqui, estão perguntando o que você quis dizer com ciclos por segundo da nossa mente. Vamos lá. Bom, a nossa mente trabalha numa velocidade. E essa velocidade ela é dividida em ciclos por segundo. E isso está catalogado de uma maneira muito, muito simples. Somente ou está trabalhando em beta, ou em alfa, ou em teta, ou em gama. Cada uma dessas categorias é uma velocidade que a sua mente trabalha por segundos, tá? Quando você está dormindo, ela está mais perto de alfa. No dia a dia, que é o cotidiano, você está em beta. E quando você está migrando para a meditação, que é a parte legal, você está saindo de beta, vai passar pelo alfa e vai entrar perto do teta e do gama, tá? Então, vai depender muito de estudo. Mas isso é um comparativo de uma área que não tem nada a ver com a meditação, tentando achar um paralelo de como a mente estaria num estado de meditação. Então, é só pesquisar aí, foi o Bruno que perguntou, eu acho. Pesquisa isso, beta, teta, gama e alfa. E aí você vai ver quantos ciclos por segundo a sua mente opera. A meditação ela vai operar de 0 a 4 ciclos por segundo. Tá? De 0 a 4 ciclos por segundo. O sono vai operar de 4 a 12 ciclos por segundo, ou a 13, algo assim. Tá? Bem legal. E se a pessoa teve uma noite de pesadelo agitada, ela vai acordar com mais ciclos aí por segundo. Ela vai acordar mais ansiosa, né? O interessante é que o fato de você sonhar ou de você ter pesadelos é uma comprovação de que a sua mente não para. Era para sua mente parar. Ô, desgraça, vamos dormir. A sua mente fala, não, o corpo vai dormir. Eu vou ficar aqui, trabalhando. Então, quando você faz meditação antes de dormir, você até dá uma liberada na mente. A mente já entra num estado de sono mais suave.
Uma coisa que você fala muito nas aulas é a tua mente, ela vai tentar te boicotar, né? Ela vai tentar trazer coisas, quando você estiver tentando se concentrar, ela vai ficar tentando trazer outras coisas para o teu pensamento. Então a gente tem que pedir licença, né? Só um pouquinho, agora eu tô tentando me concentrar para poder chegar no objetivo. Você está lendo aqui, o Fábio Tô falou lendo, boa. legal, né? É, ele falou, é importante sempre lembrar o porquê você está meditando, qual o seu objetivo. Isso vai ajudar a manter a disciplina e criar um hábito. E a Boa. perseverar, né? Perfeito, perfeito. Na verdade, assim, nós somos um amontoado de hábitos. Essa que é a verdade. Todos nós somos um amontoado de hábitos, né? E os hábitos, eles facilitam a nossa vida. Só que, quando você está tentando colocar um novo hábito, significa que alguma coisa você vai ter que deixar de fazer. Então, você vai ter que trocar. Só que como o hábito que você está tentando colocar, ele ainda não tem muita força, é mais difícil de você implementar. Existem estudos que dizem que são 21 dias. Existem outros que dizem que são 30 dias, tá? Mas essa origem do 21 dias, ela vem de uma época militar, tá? Ela vem de uma percepção de um médico militar que percebeu que um processo de cura relacionado ao emocional e ao mental levava cerca de 21 dias. E aí acabaram construindo toda uma estrutura em cima disso. Hoje a neurociência também usa essa referência de 21 dias para acrescentar um hábito. Mas tem uma parte muito legal sobre hábitos, que é, por mais que você incorpore o hábito da meditação, você não elimina o hábito da procrastinação ou o hábito da dispersão. Eles apenas estão lá esperando uma oportunidade para voltarem. Porque o seu cérebro, ele não elimina as coisas, ele armazena os hábitos. Por quê? Porque para o seu cérebro, hábito significa economia de energia. É simples, a definição é essa. Se eu tenho o hábito de fazer uma coisa, significa que meu cérebro já automatizou aquilo de uma tal maneira que ele economiza energia. Então, para o seu cérebro, é muito inteligente ter hábitos, porque economiza energia. Porque o cérebro é o maior consumidor de energia que você tem nessa estrutura rudimentar que é o nosso corpo, né? Mas sim, Fábio, o importante, por que ele colocou isso? Vê se eu estou certo na interpretação. Você está querendo criar uma rotina de meditar. No momento que você estiver desanimado, que estiver frio, que o maridão abraçar na cama, ou que a namorada abraçar, e você está programado para sair para meditar, mas aí alguém fala, não, fica, só mais um pouquinho, né? Está chovendo, para que ir lá treinar meditação? Se você não tem muito bem definido o porquê ir fazer aquilo, qualquer coisa vai te convencer a não fazer. Então você tem que ter aquilo como uma força maior, e aí sim, aí você consegue construir um hábito inabalável, inabalável. Tem que ser assim, inabalável. Porque se for qualquer coisa que te tire, já não funciona. Ah, ótimo. Então, na verdade, depois, tanto no treinamento como depois que você já tiver o hábito, o ideal é praticar todo dia. Praticar a meditação mais de uma vez por dia. Vou usar uma frase que eu aprendi com o meu mentor. Tá? O meu mentor é o De Rose em pessoa, né? Em carne e osso. Ele que me orienta, ele que me mentora. E o ideal seria meditar 24 horas por dia. Seria fazer tudo em meditação. Tudo. Claro, você pensa, nossa, isso é uma utopia, isso é impossível. É impossível para nós, meros mortais. Mas depois que você começa a desenvolver o hábito da meditação, você começa a perceber, tá, então por que eu estou dirigindo distraído? Eu vou dirigir fazendo meu treinamento de meditação. Como é que eu dirijo fazendo meu treinamento de meditação? Olha, eu vou prestar atenção só em dirigir, em mais nada. Eu vou tentar dirigir com a melhor performance do mundo. Tudo que eu fizer aqui enquanto eu estou no volante é para eu dirigir melhor. E aí você começa a entrar em estado de concentração dirigindo, e quem sabe você entra em meditação dirigindo, como Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele tem lá no livro A Face do Gênio, do Ayrton Senna, que foi escrito antes dele ser tricampeão do mundo. Inclusive tem trechos de entrevistas que ele deu, ele declarando que quando ele estava pilotando na melhor performance, ele estava em meditação. Porque a declaração dele era a seguinte, que ele, o carro e o ato de pilotar eram uma única coisa. É como se ele estivesse numa outra dimensão, num túnel, só indo, 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 indo. Então é muito legal.
Porque é intuitivo daí, né? Porque a Fê Sim. perguntou se não seria a mindfulness, mas a mindfulness é a atenção plena naquilo, mas aí ele já chegou numa mais profunda que já está na É. intuição, né? Que nem você O, falou, é uma coisa exato. só. O início é treinamento de concentração e foco, é atenção plena. Mas à medida que você aprofunda isso, daí você entra no estado intuitivo, você dirige intuindo. E dirigir intuindo significa o quê? Não tem uma explicação para você ter pisado no freio. Mas aí você pisou no freio e passou uma moto na sua frente. E você não atropelou o cara, a intuição. O Ayrton Senna Uhum. dirigia em estado de intuição e muitas vezes ele batia recordes na pista que os pilotos não conseguiam de jeito algum. E quando ele chegava no boxe, os mecânicos perguntavam: como é que você fez aquilo? Ele falava: não sei, eu só estava indo. Eu só estava Não sei, indo. você vai no. Ó, a staff aqui está avisando que são 9h29 e eu vou fazer só uma última pergunta, porque aplicando, por Ah, tá exemplo, no tão legal, esporte, vamos ficar até a meia-noite. vamos ficar até cair, né? Porque para aplicar no esporte, por exemplo, o esporte de raquete, que é o nosso aqui, o beach tênis, o Dani que falou quarta-feira, ele contou um caso que ele estava perdendo um jogo, ele perdeu o primeiro set, e na virada ele sentou e pensou, eu não vou perder esse jogo. Daí ele falou, limpei minha mente, meditei, voltei para a quadra e só foquei em virar aquele jogo. Ele falou que ele virou, assim, ó, ele vibrava, ele virou outra pessoa na quadra, virou o jogo e ganhou o jogo, foi campeão, era um torneio importante. Como que é isso, assim? Você decide, assim, eu tô no meio do jogo, agora eu vou me concentrar, eu vou meditar. Sim. Para quem aprende o caminho, é assim. Mas nem sempre a gente consegue. É como um interruptor mesmo. Eu giro a chave e mudo completamente o meu modelo mental. O problema é que nem sempre a gente consegue. Por que nem sempre a gente consegue? Porque o nosso emocional, ele muitas vezes é mais forte do que o nosso mental. É mais forte, tá? Por que eu digo isso, que ele é mais forte? Porque a emocionalidade, ela estupidifica, ela atrapalha a mente não trabalha direito. Tanto que muitas vezes quando nós estamos emocionalizados, nós tomamos uma decisão e depois vamos lá e pedimos desculpa para a pessoa. Ah, desculpa, fulano, te falei aquilo, não queria... Porque aí a emoção passou, o mental assumiu o comando de novo e você fala, puxa, não precisava ter feito aquilo. Então, no momento do jogo, se a pessoa consegue desligar o emocional, aí ela libera o mental, a energia canalizada para o mental, vamos falar de energia, a energia que o emocional estava consumindo, ela é canalizada para o mental. E aí o mental, se a pessoa é acostumada a treinar meditação, ele canaliza essa energia para entrar num outro estado de consciência. E aí ele vira o jogo. Isso acontece com muitos atletas. Mas também acontece o contrário. O cara está ganhando, aí o emocional assume Distrai. e ele perde. Ele vira a chave ao Uhum. contrário, ele erra. Acontece bastante. Eu sou muito assim da emoção, não é tanto mental, mas da emoção, assim, ó. Por exemplo, torcida. Torcida, teoricamente, não me atrapalha, mas se é uma torcida de alguém que eu gosto e que eu vejo que tá torcendo contra, acabou pra mim. A pessoa, olha lá, tá torcendo contra. Daí eu já fico, meu Deus, por que a pessoa tá torcendo contra? A cabeça vira um redemoinho, assim. Minhas parceiras estão aqui, elas podem até confirmar isso. Eu, eu não consigo mais continuar jogando. Então, assim, o emocional toma conta por completo, né? Eu não consigo mais voltar a. Se eu soubesse meditar, eu ia sentar que nem o Dani falando, agora eu vou meditar, vou limpar meu pensamento. Mas não é tão racional assim, né? Você sabe que atletas treinam muito, não é à toa, tá? Atletas treinam muito criar uma bolha, eles chamam de um túnel, e que isola o atleta de tudo que está ao redor. Porque daí o atleta, quando ele consegue essa mágica de entrar nesse túnel, não importa se estão xingando a mãe dele, não importa se estão gritando o nome dele, ele está num túnel, aquilo bloqueia ele, e isso é treinável, tá? Esse estado que é gelo, né? Um estado que geralmente diz, nossa, aquele atleta é frio, mas ele é frio Uhum. porque ele treinou isso, ele treinou ser assim para conseguir abstrair qualquer coisa. Dentro dos exercícios de meditação, tem um tipo de treinamento que vem antes do treinamento de concentração, ou seja, antes do treinamento de atenção plena, que é abstração dos sentidos.
Você tenta abstrair os sentidos. Nós fazemos isso, só que você não sabe, mas a gente treina bastante isso, que é tipo, a perna tá doendo? Desencana. As costas tá doendo? Alinha a coluna, deixa. Abstrai os sentidos. Deixa doer. Eu ouço bastante isso Abstrai, na aula. Deixa abstrai os doer. sentidos. Mas tá passando uma moto aqui. Abstrai o barulho da moto. Aí você começa a treinar a abstração dos sentidos e quando você precisar, você coloca em prática daí. Aí eu quero ler esse livro aqui e não quero que a torcida me atrapalhe. Aí você aplica a abstração dos sentidos e lê o livro. É treinável, tá? Muito legal isso. O Otávio perguntou se o emocional estiver abalado, fica muito mais difícil meditar, certo? Certo. Se o emocional estiver abalado, a mente não consegue trabalhar. Seria como uma escadinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim que terminar, se cortar a live, você salva ela para a gente depois poder usar? Salva. Tá, Uhum. então Quer dizer, eu nunca deixei terminar, né? Se eu terminar ela, eu consigo salvar. Exato. Você termina, daí salva, depois você me chama de novo se precisar, não tem Se problema. Eu quero dar uma cair. explicação aqui, então vamos puxar os comentários para baixo aí. Consegue agora desbloquear rapidinho para verem a tela? Como Vamos que eu tiro os aproveitar. comentários? Clica nas 3 bolinhas, desativar comentário, depois eles voltam. Tá, rapidinho, gente. Pode Olha lá. fazer. Vamos lá, olha que bacana. Então imagine o seguinte. Vamos para o Blackboard. Imagine que você tem uma escadinha. Pegou aí a escadinha? Pegou. E que cada degrau dessa escadinha corresponde a um veículo do ser humano, a um corpo do ser humano. E o primeiro corpo que nós temos aqui nessa escadinha seria o corpo físico, ok? Corpo físico. Depois do corpo físico vem o corpo emocional. Acima do emocional vem o seu mental, sua mente. E lá no alto vem o intuicional. Então, se o físico está ruim, você não tem uma boa performance emocional e não tem uma boa performance mental. Você já tentou ter uma boa performance emocional com dor de dente? Você está lá morrendo de dor de dente? Você consegue ser gentil com a pessoa que está do seu lado? Você consegue conversar naturalmente, como se nada tivesse acontecido? Você quebrou o braço, fratura exposta, e você consegue fazer de conta que nada aconteceu, sorrir? Então, se o físico estiver abalado, todos os outros veículos serão prejudicados, tá? E o emocional, a mesma coisa. Se o meu emocional está frágil, se eu estou muito emocionalizado, se eu estou com muita raiva, se eu estou com muito ódio, se eu estou com qualquer um desses sentimentos, meu mental ele não consegue trabalhar. E se o meu mental não consegue trabalhar, eu não consigo meditar, eu não consigo ter intuição, eu não consigo performar bem. Por quê? Porque a emoção está bloqueando a minha performance. Então, toda vez que a gente vê um atleta tendo baixa performance, sabendo que ele podia ter altíssima performance, pode ter certeza que ele estava com o emocional abalado. Então, a mesma pessoa, vou ativar aqui para o pessoal voltar, a mesma pessoa vai ter momentos também, né? Ou é o emocional ou é o físico, né? Às vezes, o que acontece? O cara, ele passou mal a noite toda, teve dor de barriga a noite toda, e dia seguinte ele tem que acordar e jogar. Se o físico não tiver as condições necessárias, ele não vai conseguir, a não ser que esse atleta tenha feito aquilo que eu citei na frase do Nadal, que é um exemplo que nós temos também do Michael Jordan, de outros atletas, que é, se você sempre treinar, mesmo quando tudo for desfavorável, nas adversidades, né? O dia que uma dessas situações acontecer, o seu mental, ele fala assim, não, nós somos mais fortes que isso, porque a gente já passou por isso. Agora, se você nunca treinar nas adversidades, qualquer coisa te tira o foco. Então, é muito legal. Tem um livro do Michael Jordan, mas tem uma série no Netflix agora que facilita para quem não quiser ler o livro. E na série tem um momento, chama-se Last Dance, a última dança. Cara, fantástico. Todo mundo que é atleta devia assistir esse documentário. Todas as pessoas que são atletas deviam assistir esse documentário. E tem um jogo que o Michael Jordan, ele passou a noite inteira com dor de barriga, está com febre, está doente pacas, e ele entra em quadra para jogar porque ele sabia que o simples fato dele estar em quadra, todos os adversários já tinham medo. Uhum. E tem um momento que ele percebe que o time vai perder o jogo. E ele começa a tirar força
do âmago da alma dele. E ele mesmo estando quase morrendo, ele vai lá e vira o jogo e ganha. Depois ele vai direto para o hospital. Mas por que isso? Porque ele era um cara que estava acostumado a treinar nas adversidades. Então, A sim, superar, né, os limites. respondendo o Otávio, sim, a emocionalidade ela atrapalha, mas se você for uma pessoa que está com a disciplina muito em dia, que está treinando muito e que treina na adversidade, quando o seu emocional tentar te sabotar, a tua mente ela vai falar, ô, baixa a bola aí, aqui quem manda sou eu. Mas geralmente é o contrário, é o emocional que fala para a mente, ô, fica pianinho aqui, aqui sou eu que mando, vamos ter um chilique, vamos ter uma crise de ciúmes, vamos ter um faniquito aqui. Toda vez que você pensa, crise de ciúmes, emocional, chilique, emocional. Não há outra explicação. Ah, eu xinguei o cara no trânsito, emocional, né? O emocional assumindo o comando. Por isso também, né, além de todos os outros benefícios que a gente tem falado aqui, essa questão da qualidade de vida, né, de você viver de uma maneira mais serena perante os problemas, né? A gente está vendo aí esse ano passado e esse ano agora, tanta coisa acontecendo, se a gente for levado pela onda, né, e eu acho que por isso que eu voltei para você. Falei, eu estava treinando tudo muito, assim, eu estava numa rotina louca de treino, de tudo que é físico e corpo, e eu falei, eu preciso voltar para o Malaquini, senão eu não vou dar conta disso tudo. E aí, graças a Deus, estamos juntos de novo. Agora eu vou aprender, agora vai, viu? Porque agora eu decidi que eu vou meditar. Você sabe que tem uma coisa muito legal, né, sobre isso da nossa mente, né? Uma coisa que nós tínhamos que aprender com Sócrates. Sócrates é uma das poucas pessoas do mundo que conseguiu dividir a humanidade em duas épocas, né? Porque existe a época pós-socrática e a época pré-socrática. O mundo é dividido assim, e um cara muito fera. Nós temos a época... Só teve um outro cara que conseguiu fazer isso no mundo, né? Jesus, né? Tem a época antes de Jesus e a época depois. E Sócrates também, só que Sócrates era um filósofo. Tem a época pré-socrática e pós-socrática. E esse cara, imagine, reza a lenda que numa determinada época perguntaram quem era a pessoa mais sábia e Sócrates é a pessoa mais sábia. Então foram lá falar com Sócrates para perguntar para Sócrates algumas questões existenciais. E a resposta dele é a resposta que ficou famosa aí em todos os livros de história e dentro da filosofia de Roma e tudo, né, da Grécia, que Sócrates respondeu, só sei que nada sei. Então, toda vez que a gente está pensando em meditação, em todas essas coisas, tem que pensar nisso. Cara, não adianta pensar em muita coisa. A gente não sabe nada. Nós somos muito... Não adianta você ficar tentando responder todas as questões, ou por que eu agi assim, ou por que a vida está assim, por que o mundo está assim, por que... Cara, não, e é por isso que a meditação é tão importante, porque aí você se liberta disso. Você não tem que saber todas as respostas e você não tem que estar pronto para tudo. Você tem que simplesmente deixar fluir. Se nós deixássemos as coisas fluírem, né, nós teríamos uma vida muito mais leve, muito mais leve. Tinham perguntado há um tempo atrás ali nos comentários como a meditação ajuda no trabalho. A meditação ajuda no trabalho porque a meditação torna você uma pessoa mais resiliente. E no momento que a meditação torna você mais resiliente, qualquer coisa que aconteça no seu trabalho que te tire o chão, você está acostumado a ser mais resiliente. E não só o conceito de resiliência, né? Porque o conceito de resiliência provém de um estudo da física, né? Que é chamado de a experiência de Hulk. Não é à toa que aquele super-herói chama-se Hulk. Porque o Hulk ele é um ser humaninho normal, ele vira um monstro verde e depois ele volta para o ser humaninho normal. Então a mola de Hulk é isso, você pega uma mola, estica ela o máximo que você puder, quando você solta a mola, ela volta para o seu estado normal. Se você estica mais do que ela é capaz, ela não volta para o estado normal. Então, resiliência seria o quê? Você passa um perrengue no trabalho, ou você é rebaixado, ou aquela promoção não veio, qualquer coisa. Resiliência seria o quê? Você passou por uma experiência boa ou ruim e você consegue voltar a ser você. Então, meditação ajuda na resiliência. Porém, tem uma coisa muito legal aqui, que a meditação ela não só ajuda na resiliência. A meditação ela torna você um conceito que está começando a ser difundido agora que eu digo uns 20 anos, que é antifragilidade, que é diferente. Resiliência, você volta a ser você.
E a antifragilidade é, você passa pela experiência e quando você volta, você está melhor do que quando você passou pela experiência. Então, isso é muito Uhum. legal. E a meditação, ela constrói isso aqui na rede neural. A sua rede neural, ela é trabalhada de uma maneira que você aumenta a massa cinzenta, você estimula o lóbulo frontal, você aumenta a criatividade, e aí você não só se torna resiliente, você desenvolve naturalmente, por essa plasticidade neural, uma antifragilidade. Então, é muito legal. Tudo isso dentro da meditação. A Mari pediu para falar sobre a ansiedade. A ansiedade está vindo emocional ou não? A ansiedade é puramente emocional. Puramente emocional. Então você lida ali com ela na área emocional para poder evoluir para os próximos. A melhor maneira de trabalhar a ansiedade, meditação já vai ajudar muito, mas existe um exercício mais fácil, que é anterior, que é a respiração. Tá? Então, a respiração, a maneira como você respira, interfere na maneira como o seu emocional atua. Então, se você perceber num jogo, por exemplo, que você está muito ansioso ou muito ansiosa, presta atenção na sua respiração. Você vai perceber que a sua respiração está curta e rápida. E aí você tem que... Como é que eu mudo, então? Eu faço uma respiração longa e completa. E aí eu já mudo o meu estado emocional. Você não precisa de muito. 3, 4 respirações completas e você já muda o padrão do ritmo cardíaco. Você altera o pH do seu sangue e aí você atua na estrutura das emoções. Então a respiração é uma forma rápida de colocar em prática. Eu quero colocar em prática agora, no meu jogo, agora que eu estou dirigindo. Agora que eu estou prestes a enfiar a mão na cara dessa pessoa. Aí respira, passa a mão na cara e fala, nossa, seu cabelo ficou lindo. E vai embora. E no jogo, eu aprendi com você. E eu, antes de tacar, eu tenho um tique, assim, que eu jogo a bolinha para cima umas 3, 4 vezes. Porque em cada ponto é muito rápido, é muito agitado o beat, né? Você corre para lá, corre para cá, às vezes você termina o ponto no chão, daí pega a bolinha e vai sacar. Daí eu pego a bolinha, vou sacar, daí eu jogo a bolinha, mas respiro, jogo umas 3, 4 vezes para cima, aí eu saco. Porque senão você terminou aquele ponto ali, já vai sacar. E realmente o jogo fica muito. Você fica muito sem os reflexos ali, sabe? Você já tá no meio do turbilhão. E daí a respiração já. Daí Exato. aconteceu alguma coisa, caiu a bolinha, peguei a bolinha de novo. Então isso é uma coisa Respira, que respira. me ajuda a voltar pro eixo ali. Nós temos um mecanismo subconsciente que ao término de 10 respirações completas, você entra num outro estado de descontração física, emocional e mental. Mas não precisam nem de 10. 4 ou 5 respirações mais profundas, você altera muito o seu ritmo cardíaco e, consequentemente, altera o seu emocional. Então, essa dica que se deu vale muito a pena. Pega a bolinha, bate ela no chão, respira fundo 2, 3 vezes, Bate pra cima no recupera, beat, né? enfim, recupera o fôlego, tal, e aí vai lá e joga. Mas não só nesses momentos de pausa. Se você conseguir respirar direito na hora que está fervendo, daí sim você vai ter um bom resultado. E de novo, como é que eu faço para respirar direito na hora que o bicho está fervendo? Você tem que treinar a respirar direito o dia inteiro. Porque se você deixar para só respirar direito na hora que precisa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então imagine o seguinte, você não treina corrida nunca. E aí vem um cara te assaltar. Adianta você tentar sair correndo? Não adianta. O cara vai te alcançar. Você não corre nunca. Tudo é treino, né? É treino. Então, Até a respiração a gente precisa treinar. Isso eu aprendi tudo lá nas suas exato. aulas. O cara vem te assaltar, você respira fundo e fala para ele assim: leva. Vai. E outra coisa que tem a ver com isso também é a gente vai tensionando, não só no jogo, né? Mas vai tensionando o corpo. Eu, quando estou jogando um torneio, eu acabo exausta. E não é do jogo, é de ficar tensa. Então, lembrar isso também. Eu lembro do decorrer do dia, nossa, por que eu tô tão tensa? Daí eu solto, daí se fala, né? Não faça força com os músculos que não estão sendo requisitados naquele momento. Então, quando eu lembro, eu falo, mas por que eu tô fazendo força com o ombro? Tá, calma. Relaxa o ombro, respira e continua.
Então é isso também, né? A gente vai desgastar, que nem a Carol falou, a gente cansa à toa, porque você vai solicitando músculos que nem precisa. E aí você fala isso na aula o tempo todo, né? Consciência corporal, né? Então, Consciência corporal. um bailarino, você vê um bailarino no palco, uma bailarina no palco, nossa, que coisa mais linda. Você vai lá assistir Baryshnikov, você vai assistir Lago dos Cisnes, você fala, nossa, que incrível. Consciência corporal. O bailarino e a bailarina, eles sabem exatamente como é que está o dedinho da mão direita e como é que está o dedinho do pé esquerdo. Eles sabem, consciência corporal. E eles sabem que eles não podem tensionar tal músculo, porque senão a performance vai ser prejudicada. Eles treinam isso a vida toda. Mas nós também temos que ter uma consciência corporal para que você não termine o jogo exausto ou exausta, não porque o jogo foi difícil, mas porque você recrutou inúmeros músculos, inúmeras vezes ao longo do jogo que não precisaria. Então, por exemplo, né, beijar. Olha que interessante esse dado. Sorrir faz com que você exercite cerca de 17 a 23 músculos faciais. Sorrir. Beijar de língua, então, é um exercício incrível. Não precisa ir para academia. Vamos beijar que vai gastar um monte de caloria. Mas por que eu estou falando... Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum você estar jogando e fazendo caretas, jogando e mordendo os lábios, jogando e tensionando as sobrancelhas. Você nem percebeu, mas aquela energia que você está gastando aqui era para estar na potência do seu saque ou na recuperação, na hora da recuperação do desgaste. Tensionou o ombro, tensionou os músculos. Então é muito, muito interessante. Às vezes você começa a ter câimbras. Por que você está tendo câimbra? Porque você está tensionando músculos que não precisa e porque o seu emocional está inseguro. Tá? Quando você está muito inseguro, muito cansado, muito fadigado e inseguro, a câimbra aparece para quem é atleta. Então, isso a gente consegue perceber porque às vezes a gente tem uma coisa no beach tennis que chama day use, né? Você vai lá e fica o dia inteiro jogando. E a gente, o pessoal que tá aqui, sabe, a gente vai e fica o dia inteiro jogando. Vai às 9 da manhã e joga até às 7 da noite sem parar, para um pouquinho para comer. E você volta para casa tranquilo, assim, você não volta exausto. Aí você vai para um torneio, joga 4, 5 jogos e volta para casa, parece que passou um caminhão por cima. Por quê? O jogo foi muito menos do que você está acostumado, do que teu corpo está acostumado, mas você estava lá super tensa, super contraindo tudo e voltou exausta, machuca às vezes, né? Eu volto com o meu ombro machucado, enfim. É isso, né? Respiração, concentração. Sim. Olha que legal que colocaram aqui, O que você está rindo? tem que fazer poker face. Exatamente. Tem que treinar isso também. Você tem que treinar uma consciência corporal tão grande que o adversário olhe para você e não desconfie que você está quase morrendo. Você está cansado, exausto, você não aguenta mais 2 saques. O adversário olha para você e fala, caracas, esse cara está inteiro ainda, tô frito. Então tem que treinar poker face. Uma das maneiras de treinar poker face, né, uma cara de paisagem, é quando você estiver treinando exercícios, ou treinando musculação, ou treinando qualquer coisa, é você pensar, opa, qual é a expressão facial que eu estou transmitindo? Qual é a expressão? Corrige, relaxa as sobrancelhas e não ganha rugas, segundo a Rê colocou ali. A feira, eu acho. E a gente treina bastante isso nas aulas, né? Sorria. Sorria. Tá lá, dói, tá doendo, vai, sorria, tá bom, tá bom. Você sabe que o sorrir, quando você está fazendo algo muito difícil, treinando algo muito difícil, você sorrir, você gera um conceito que o Danny Cunningham, no livro Rápido e Devagar, ele coloca que o sorriso ele gera um conforto cognitivo. Então, o que significa isso? Que o fato de você externar um sorriso, cognitivamente, você pensa que você, nossa, olha, estou feliz, isso me dá prazer, eu estou numa boa, eu estou em alto astral. E aí isso produz endorfinas que te colocam num outro estado de performance. Então, sim, sorrir é naquele momento que, em vez de fazer careta, em vez de reclamar, você sorri, você gera o que esse especialista cunhou esse termo que eu adoro, que é conforto cognitivo. Eu lembro que eu estava dando uma aula um dia e um aluno meu, Giovanni, falou assim, esse termo está lá no livro do Rápido e Devagar. E exatamente, está lá mesmo, que é conforto cognitivo. E é interessante porque quando você estuda meditação de 5.000 anos,
eles colocam isso para você meditar mais facilmente. O ideal é que você desenhe um leve ar de sorriso no semblante. Porque aí, olha os caras, eles já sabiam, cognitivamente o seu corpo vai produzir os neurotransmissores que vão colocar a sua rede neural em outro estado de performance. Isso é Ó, muito a legal. Fran, antes de você falar, a Fran já tinha escrito aqui, ó, rir no jogo desgasta, mas também relaxa. Exato, Ela já exato. entendeu, intuitivamente ela entendeu esse benefício do sorriso. Imagina o seu adversário, ele fala, pô, esse cara é masoquista, tá perdendo e tá sorrindo. E irrita, né? Vamos irritar, vamos dar risada, vamos irritar. E, e você sabe que também só tem o nosso corpo, ele nos engana, né? Vocês já perceberam que quando as pessoas, quando ficam muito nervosas, elas sorriem para tudo, né? Que é uma maneira da ansiedade ficar camuflada, né? Então, às vezes é um viés também que tem uma parte muito legal de meditação que a gente nem abordou e nem falou sobre esportes, então, que é o tema principal, que é o seguinte: quando nós fazemos um estudo neural dos neurotransmissores que estão presentes na sua rede neural na hora que você está em meditação, esses neurotransmissores, todos eles são liberados no momento em que você está num altíssimo rendimento no esporte. Os mesmos neurotransmissores, como, por exemplo, neuropinefrina, dopamina, serotonina, anandamida, todos esses neurotransmissores, eles entram na sua rede neural quando você está no momento que está praticando um esporte de altíssima performance e principalmente, olha que interessante esse dado, em esportes em que a sua vida está em risco, que é o seu cérebro colocando você num patamar de foco tão grande que você vai fazer tudo o que for possível para se manter vivo. Ou seja, tudo que é distração, dispersão, o cérebro desliga. E para fazer isso, ele inunda sua rede neural com esses neurotransmissores. E é muito legal porque a anandamida é um neurotransmissor endógeno que nós produzimos. E a ananda vem do sânscrito, mesma origem da meditação. Meditação vem lá da Índia, sânscrito vem da Índia, e a anandamida, que é um neurotransmissor, ananda em sânscrito significa bem-aventurança ou felicidade plena. E esse neurotransmissor, ele está na sua rede neural quando está em meditação. Felicidade plena. E é o mesmo neurotransmissor que quem fuma maconha encontra. Só que em vez de, olha que interessante, em vez de ser endógeno, em vez do seu corpo produzir, você colocou de fora para dentro. Para o seu corpo, o seu cérebro entrar naquela sensação de felicidade plena. Só que você não precisa usar uma droga. Você não precisa abrir a caixa de Pandora e pegar um monte de substância ilícita. Treinar meditação, coloca na sua rede neural anandamida. Ou seja, tem gente gastando dinheiro à toa por aí. Ó, as duas Fer aqui, as duas Fernandas, estão amando, né? Ananda. Ananda. Ananda é bem-aventurança em sânscrito. Anandamida é o neurotransmissor que, entre os 5 principais neurotransmissores que estão na sua rede neural quando você está em meditação ou em estado de flow. Olha aí, Muito legal. gente. Então, ó, de tudo que a gente falou, a gente concluiu com esse grande benefício, né? A meditação, além de te melhorar a tua performance, qualidade de vida, ainda vai trazer felicidade, né? Bem-aventurança. E é verdade. Sabe que parece que é bom demais, né, para ser verdade, né? E é tão bom que por muitos anos essa técnica tão poderosa, ela foi considerada iniciática. O que significa isso? Ela era ensinada só em círculos internos. Então, grandes líderes, grandes empresários, grandes pensadores treinavam isso, mas não deixavam isso chegar ao povo, ao clero, a todas as outras pessoas. Hoje nós temos muito acesso a isso. E dentro dos mecanismos de pesquisa hoje que nós temos, a meditação, o autoconhecimento, né, que vem por meio da meditação, ele está tido como a tendência da próxima década. A tendência da próxima década é as pessoas buscarem o autoconhecimento. Mas por que isso só chegou agora, 2020, 2021? Se nós lembrarmos daquele psicólogo chamado de Abraham Maslow, quando ele criou a pirâmide de Maslow,
em que no topo da pirâmide estava o autoconhecimento, a autorrealização, e na base da pirâmide estavam as necessidades básicas, ele levou em consideração toda uma época, toda uma geração que ainda não tinha nem conquistado necessidades básicas. Então, hoje, nós vivemos numa realidade que, é claro, somos 8 bilhões de pessoas no mundo, praticamente, né? Não dá para falar que todas as pessoas já alcançaram isso. Uma grande parte ainda está lá na base da pirâmide de Maslow. Mas, proporcionalmente, uma grande parte já conquistou isso. E ao conquistar essas etapas anteriores da pirâmide de Maslow, nós começamos a querer algo mais da vida. Esse algo mais da vida é o quê? Autoconhecimento, autorrealização. Ah, eu já viajei o mundo, já comprei o carro que eu queria, já tenho minha casa própria, já tenho meu filho, já trabalhei, já estudei, e agora? Agora eu quero algo mais. Esse algo mais está do lado de dentro. Então é legal Realização porque pessoal. realização pessoal e que tem a ver com meditação, tem a ver com autoconhecimento e que de alguma maneira tem a ver aí com todos esses psicólogos que tentaram responder como ser mais feliz, né? Você, quando você me convidou para fazer a live, você citou um estudo de Harvard, né? Esse estudo de Harvard chama-se Uma Mente Confusa Não é uma Mente Feliz. E nesse estudo de Harvard, eles comprovaram que em 47,9% do tempo você faz uma coisa e pensa em outra. Impressionante, né? Quase metade do tempo. Quase metade A gente do não tempo. está vivendo, na verdade, né? Porque você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, não está fazendo nenhuma nem outra. Eu fiquei impressionada com esse número. 47,9% do tempo você faz uma coisa e pensa em outra. Imagine, então de cada 1 minuto, quase 30 segundos você estava pensando em outra coisa. E eu acho que as redes sociais hoje, elas ajudam muito que a gente se distraia, né? Porque a gente fica o tempo todo com o celular na mão e você tá daí fazendo alguma coisa, já apitou. Aí por exemplo, eu vou entrar em qualquer coisa no meu celular, eu vou entrar, eu entro no Instagram automático. Antes de fazer qualquer coisa, o que eu vou fazer aqui? Não, daí já tem mensagem, tal. O que eu vou fazer? Não, eu fui olhar no WhatsApp. Quando eu vejo, eu esqueci o que eu tinha de fazer e não fiz, enfim. Então, se você não estiver focado e concentrado, realmente se distrai o tempo todo, né? Mas, no meu caso, eu acho que eu tô mais do que 50%. Imagine, essa pesquisa... Porque é uma média, né? Deixa eu tirar aqui. Vê se o som ficou melhor, o som ficou igual. Tá escutando? Tô escutando, tá um pouco pior, mas eu... É que meu fone visor estava acabando a bateria, porque eu dei muitas aulas usando ele hoje. Imagine o seguinte, vamos trazer... Eu gosto muito de trazer para a vida real, para não ficar algo muito etéreo, assim, trazer para a vida real. Todos nós já passamos por isso. Você vai num restaurante e o cardápio é tão grande, tem tanta opção, que você fica na dúvida do que escolher. De tantas opções que tem. Então, hoje, nós vivemos numa era que já cunharam até um termo para isso. Existe um termo hoje que é infoxicação. Infoxicação é quando você está intoxicado com excesso de informação. Então, olha só. Olha que loucura que nós estamos hoje. Uma vez estava conversando com um especialista em marketing, em produção de conteúdo, e aí eu perguntei para ele assim, cara, você ainda tem espaço para filmes e séries e coisas assim? Ele falou, claro, toda vez que você entra no Netflix, você não diz que não tem nada para assistir? Tipo, não tem nada para assistir. Tem lá 300 filmes, 250 séries, aí você tem NetNow, você tem Sky, você tem YouTube, e mesmo Amazon você fala, Prime. não tem nada para assistir. Porque nós temos tanto excesso de oportunidades e de opções que a gente fica perdido. Então nós estamos numa era em que tudo é muito. Você tem muitas redes sociais, você tem muitas opções de filme, muitas opções de comida na sua casa, e aí a sua mente, ela está no melhor dos mundos para uma mente dispersa. Porque o alimento... E fica confuso, né? O alimento da sua mente é a dispersão. Então, quanto mais dispersão, mais a sua mente fala, opa, beleza, estou bem aqui, estou bem aqui. Então, olha isso, quando nós treinamos meditação, 5.000 anos antes já treinavam meditação. E aí eu fico pensando, o que esses caras tinham para se distrair que eles precisavam tanto treinar meditação? Concentrar, né?
tinha nada, né? Mas por quê? Porque a mente, ela se acostuma. Então, naquela época, se tinha 5, 6 coisas para fazer, a mente já considerava que era muita coisa. Depois você vai acrescentar. Como dirigir, né? Você aprende a dirigir, você só consegue dirigir, você não consegue fazer mais nada. Depois você está dirigindo, mudando a música, conversando, comendo. Então a gente vai acostumando com isso, né? Com essa quantidade de excesso de informações, o que é muito, muito bacana. Mas ao mesmo tempo gera essa infoxicação. Ficou fácil para eles. Mas como tudo tem o lado bom e o lado ruim, a gente tem que aprender a lidar, né? A nossa realidade é essa, aí a gente descobre a meditação e vem aqui para aprender um pouquinho, né? E vai lidando com o que tem, porque para eles tinham as dificuldades lá, enfim, a gente tem as nossas. Eu acho o celular é um aliado e é um grande vilão na minha vida, assim, porque eu fico 24 horas do meu dia, ele está do meu lado. Então, para meditar, por exemplo, só na aula eu deixo ele na bolsa para tentar concentrar ali. Ou seja, se nós entrarmos em meditação hoje, nós somos muito bons, né? Isso que a Fer falou, pô. Para eles era fácil, difícil é a gente aqui conseguir. Mas alguém falou aqui, e eu acho que é o grande segredo também, você tem um objetivo, né? O que você quer, seja ele qual for o teu objetivo, que seja qualidade de vida, desempenho no esporte, melhorar o trabalho, relação pessoal, seja ele qual for o teu objetivo, quando você tem, vai, né? Vai atrás e se dedica. Graças ao celular a gente tem acesso a essa live. Fê. O problema é que nós entramos num termo aí, né? Que está muito gasto já, né? Que é propósito, né? O ideal seria dizer que você tem que ter um propósito, né? Porque aí quando você tem um propósito, fica mais fácil você cumprir a rotina ou a disciplina, mesmo se ela for doída, mesmo se ela for maçante, ou se ela for extremamente... Você tem um propósito, mas propósito é um termo que está muito desgastado, né? Porém, propósito é isso, você tem que ter um porquê. Eu gosto de brincar, né? Quando eu vou dar um curso, uma palestra e tem a ver com propósito e tal, eu sempre falo, troca o propósito por para quê? Para que você faz isso? O propósito é o porquê que você faz aquilo, para que você quer aquilo. E uma outra coisa que eu gosto de brincar é, o propósito não é uma coisa que você escreve depois de um curso e já sabe. Não, o propósito é algo que ele vai surgindo conforme você vive. E o propósito ele vai como um rio contornando a vida, os obstáculos e te direcionando. Mas o propósito é algo que ele vai emergir de dentro de você. Não dá para você assistir um curso e falar sobre o propósito. Mas o propósito ele ajuda em tudo na vida. Quem ainda não tem um propósito, treina mais meditação do que devia. Porque, ou seja, coloca mais meditação na sua rotina. Porque a meditação ela vai te direcionar. Olha, acho que você não se conhece tão bem, por isso você não tem um propósito ainda. Você não sabe o que te faz feliz, o que te realiza, o que faz você realmente querer acordar, sair da cama. E aí você começa a treinar a meditação e você começa a ter esse vislumbre do seu propósito da vida. E aí, antes disso, vale a pena ler lá Viktor Frankl, né? Vale a pena ler O Sentido da Vida, que aí você lê o livro e como se você folheasse o livro e tomasse um tapa na cara a cada folhada. Porque o cara ele te ensina o sentido da vida mesmo, né? Fala sobre propósito de uma maneira bem profunda. Mas a meditação é uma maneira de encontrar o seu propósito, você se conhecer melhor. Por isso também, agora vamos fechar a live com uma provocação? Vamos. Por isso também que muitas pessoas param de meditar ou param de treinar a meditação. Porque a meditação incomoda. A meditação vai fazer você enxergar aquela pessoa que você não quer ver, que você está camuflando. Como é que você camufla quem você é? Você ocupa a sua agenda fazendo 1 milhão de coisas. Não importa o que, você sempre está fazendo alguma coisa. Não dá tempo para você mesmo se enxergar. Você não sabe quem é você. Você não conhece. Quando você começa a treinar a meditação, talvez você descubra, puxa, acho que eu sou meio chato, né? Você começa a treinar a meditação e fala, nossa, acho que eu sou mal educado, acho que eu sou egoísta, acho que eu sou mesquinho, acho que eu sou ciumento. Droga, como eu me tornei essa pessoa? Aí você para de treinar a meditação, porque a meditação incomoda. Nem sempre a meditação vai fazer assim, como se os anjos cantassem para você.
A meditação ela também vai te mostrar que você tem um monte de imperfeições. E essa que é a parte legal. Porque aí você treina a meditação e fala, nossa, isso eu posso melhorar. Isso eu consigo aprimorar. Olha que legal, agora eu já nem brigo mais com o meu namorado ou com a minha namorada. Por quê? Porque eu descobri que a gente só brigava porque eu sou o problema. Eu achava que era ela, mas sou eu. Então a meditação, ela também tem esse viés de, será que você está pronto para se conhecer melhor? Será que você realmente quer saber quem é você? Aquilo que o espelho não mostra? Então é por isso que a meditação, às vezes, ela incomoda. É verdade. Eu vi um meme hoje, um postzinho que eu achei muito bom, que falava assim: por um mundo com menos alecrim dourado e mais gente de verdade que percebe o erro, que pede desculpa, que. E daí eu falei, é isso que você falou no começo da live sobre super-heróis, né? A gente acha que ou a pessoa já, né, ela já nasce pronta ou abandona o barco. E não, todo mundo, não tem alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Teve esforço, teve plantação, teve, né, teve espera, teve tudo isso que a gente está falando aqui, perseverança, dedicação, enfim. E é isso, né? A gente perceber, você acabou de falar, a meditação ajuda a gente a perceber o erro e a perseverança nela ajuda a gente a querer mudar, né? Querer melhorar e querer, concluindo com o tema da live, querer desempenhar cada vez melhor o nosso papel, seja no esporte, né? Como a gente tem falado aqui bastante, seja em qualquer outra área. É uma Exato, construção, né? exato, exato. Mas nós somos tão acomodados e tão conformistas que a gente não consegue viver todo o potencial que a gente tem. A gente se conforma. A gente se conforma com uma vida mesquinha, com uma vida medíocre, com uma performance medíocre, com uma performance mesquinha. A gente se conforma. E a meditação é legal porque ela tira você do conformismo, né? A meditação, ela tira você da almofada fofa da inércia. Essa que é a grande Uhum. sacada. A tua aula para mim é o maior desafio. Assim, eu vou jogar beat, para mim é tudo brincadeira. As pessoas sabem, eu jogo, faço treino brincando, pratico faço o personal brincando. A tua aula para mim é um desafio porque é muito difícil. E daí eu penso, nossa, é difícil do começo ao fim, mas me faz um bem, assim. Então eu me obrigo, eu me esforço para ir, porque é maravilhosa, mas é difícil. Então é isso, né? A meditação para muitas pessoas, principalmente no começo, antes de adquirir o hábito vai ser muito difícil, né? A mente vai tentar, como você fala, a mente vai tentar o tempo todo fugir daquilo ali, né? E aí, se você perseverar, consegue colher lá na frente, né? Como tudo, colhe lá na frente com perseverança, com um passo de cada vez. Não há colheita, né? Sem semear, sem regar, sem cuidar. Então, nós temos o hábito também de começar muitas coisas, mas não levar para frente, né? Porque a Uhum. gente tem aquela pressa de que tem que ter o resultado agora. Ah, eu preciso agora reduzir a ansiedade, eu preciso entrar em meditação agora. Calma, criatura. Calma. Né? E se você viver até os 80? E se você viver até os 90? Então, calma, dá tempo. Vamos devagar, vamos fazendo um pouquinho de cada vez, né? Daqui um ano você vai desejar ter começado hoje, né? Aquela história. Exato, exato. É muito bacana porque nós não falamos nenhuma novidade aqui, né? Uhum. Nós não falamos nenhuma novidade. A única coisa é que a gente expôs sobre um ponto de vista e que, de repente, a pessoa fala, nossa, eu tinha um preconceito com a meditação, eu achava que era parado, achava que era zen, achava que não tinha nada a ver com esportes, mas, opa, agora eu estou entendendo que faz sentido, que é para mim. E é assim, é para você. Meditação Uhum. só não é indicado para quem quer continuar igual. Eu quero continuar assim, sabe? Aquela pessoa que tem síndrome de Gabriela. Sabe por que síndrome de Gabriela? Eu Eu nasci nasci assim, eu assim, eu cresci cresci assim. assim, eu sou mesmo assim. Gabriela, se você Eu tem falo, eu não síndrome de sei meditar. Gabriela, não faz meditação, criatura. Mas Mas se quem me você conhece sabe, eu considera que falo, eu tem tentei, algo, não consigo. se você considera que tem algo, qualquer coisa que você quer melhorar, faz meditação. Qualquer coisa. Né? Até a maneira como você corta a unha, que você tira a cutícula, a maneira como você segura a bolinha, tudo pode melhorar. Tudo, tudo. Mas é uma questão de saber para que fazer, né? É verdade. É isso.
Muito obrigada. Nossa, passamos um montão da hora aqui. Você é demais. Obrigada pelo teu tempo aqui. Espero que todo mundo tenha gostado do jeito que eu gostei aqui também. E vamos lá, né, pessoal? Vamos ver se todo mundo aí se anima para mudar um pouquinho, né? Ser um pouquinho melhor a cada dia, que eu acho que o mundo, a gente vai se transformando e vai tornando o mundo cada vez melhor. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, né? Acho que é bacana. Quem quiser saber mais algo, entra lá no meu canal do YouTube. Tem mais de 150 vídeos publicados. Eu publico um podcast semanalmente, então toda quarta-feira entra um podcast no ar. Hoje, na quarta, essa semana, entrou o podcast do Iago Magalhães, um atleta que eu treino. Tem bastante conteúdo. Se você quiser, é só me procurar pelas redes sociais. Muito obrigado pelo convite. É muito legal que você Obrigada é a minha aluna. você. Foi um Gosto muito prazer. de você, gosto muito da sua família. E vamos lá, sempre que quiser, estou por aqui. Obrigada. Beijo, brigadão, gente. Obrigada a todo mundo que participou aí. Os comentários foram ótimos. Vocês estão sempre juntos. Obrigadão. Olha lá, o resumo da live. Preciso meditar. Ou a gente podia terminar a live assim, ó. Ah. Não serve para nada. Não medite. Porque aí a Como pessoa assim? fala, esse cara tá de sacanagem. Vou fazer, né? Deixa eu tentar para ver se não serve para nada mesmo. Nada, nada. Não serve para nada. Para que fazer? Não faça. Deixa só as pessoas que estão lá em alta performance fazerem. Não serve para nada. É verdade. Enquanto isso, uns, né, vão dar um salto. Olha lá, a Mari, ó. A Mari precisa respirar. A Mari tinha pavor da respiração, lembra? Não aguenta. Ai, não consigo respirar. A Mari fugiu das minhas aulas. Vamos falar a verdade, vamos cutucar ela aqui. Fugiu. Vem, Mari. Ela tem medo do exercício de respiração. Volta a fazer aula, volta para cá, vamos treinar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então vamos terminar aí. Eu acho que nem sei que horas são, mas eu acho que já é tarde. Obrigada, Malakini. Beijão, bom final de semana. E vamos se cuidar, que logo a gente vai estar tudo junto de novo. Tchau, galerinha. Beijo, beijo.